seja bem-vindo ao nosso podcast para falar sobre a cultura inteligente Boa Vista. E hoje um tema mais do que interessante, um tema necessário, porque a gente tem que falar sobre isso na escola, no trabalho, no barzinho, enfim, em todas as esferas da sociedade. Vou te dar uns dados que você vai entender por que isso é tão importante. No Brasil, 54% da população são de pessoas pretas ou pardas. No entanto, somente 30% dos cargos de gerência e liderança são ocupados por essas pessoas. Outra coisa, 54% dos profissionais LGBTQIAP+, não se sentem seguros para falar sobre sua sexualidade no ambiente de trabalho. Agora imagina você não poder contar para as pessoas que você é casado com a pessoa que você é casado. Você tem que dizer que é um amigo. Imagina, você tem que mentir para as pessoas para se sentir confortável. Eu já passei por essa situação e não é muito legal. Outro dado, 24% das pessoas no Brasil possuem algum tipo de deficiência. No entanto, ainda há muito que se fazer nas corporações para que essas pessoas sejam tratadas da forma como merecem. E é por isso, por conta desses dados e dessas informações, que hoje receberemos pessoas muito diversas que vão falar sobre a importância disso tudo na Boa Vista. Sejam bem-vindos, Camila e Vitor. Obrigada. Uma salva de palmas digital, você que está assistindo aí, bate palma no seu coração, porque estamos ouvindo o coração, os aplausos. Eu já quero saber, assim, de cara, qual é a importância da diversidade no ambiente de trabalho, na opinião de vocês? Bom, na minha opinião, é super importante trazer essa questão que nunca teve tão em voga, né, na sociedade de modo geral. Então, quando a gente traz o tema para dentro da organização, né, quando a organização abre as portas para a diversidade, ela acaba afetando fatores importantes da construção social, né? Idade, gênero, orientação sexual, entre outros, né? Vitor, a diversidade é um dos pilares da Boa Vista. Como isso é trabalhado lá dentro, na sua opinião? Esse valor de diversidade, de fato, é levado como pilar mesmo pela empresa, pela Boa Vista. E isso é muito importante e faz com que a gente se sinta basicamente em casa, né? Falar sobre diversidade é falar sobre pluralidade, é falar sobre se sentir bem e confortável. Tem impacto em tudo, né? Até na produtividade. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque a empresa diversa, ela também se destaca no mercado de trabalho, né? E, consequentemente, isso afeta nos resultados, né? A gente fica atrativo, né? Quando olha para mercado. Então, com certeza, isso reflete em resultados, sim. Eu quero entender melhor como funciona essa história dos grupos na Boa Vista. Eu sei que você é do Mulheres na Boa, eu sei que você é do Mistura Boa. O que são os grupos? O Mistura Boa, hoje, ele tem 2 anos de história. É um grupo teoricamente novo, um grupo de afinidade da Boa Vista. Então, a gente partiu há 3 anos atrás com um grupo grande de diversidade e aí fez essa divisão. Então, o Mistura Boa, ele não trata só questões étnicas e raciais. Ele traz também questões de idade, questões sobre peso, questões sobre religião e principalmente cultura, né? Porque a gente tem dentro da empresa pessoas de diferentes culturas lá dentro, né? Aprendi bastante com o próprio Mistura Boa, mesmo estando à frente do grupo, né? E falando na prática, a gente teve muito forte uma cultura de levar conhecimento para as pessoas. Então, a gente levou muito conhecimento, a gente aprendeu muito com isso, e hoje a gente colhe alguns frutos, como, por exemplo, o Grupo Era Bem Enxuto. Hoje é um grupo que, de verdade, nas últimas semanas tem recebido vários integrantes novos. E são pessoas que, de fato, devem pertencer ao grupo, né? Se sentem confortáveis de dizer: poxa, eu faço parte de uma Mistura Boa, eu sou preto, eu sou gordo, eu sou, sabe? Então, isso é muito rico. E outra coisa, acho que recentemente a gente viu no Town Hall a divulgação dos top líderes. E como é bom a gente ver líderes que fazem parte do grupo. E lá tinham alguns. Então, assim, isso mostra, né? Faz com que eu me sinta bem em estar na empresa e que tenha um reflexo, que tenha alguém para que eu possa seguir. Então, esse é uma Mistura Boa, falando de maneira rápida. E ser representado de alguma forma, né? Eu acho que é isso. Você precisa se ver entre os cargos de sucesso para você sentir que você pode fazer sucesso. Não é verdade? E como é lá no Mulheres na Boa? Você acha que quebra paradigmas de alguma forma, tendo um grupo para discutir e para correr atrás dessas coisas?
Sem dúvida. Nós somos 49% hoje do total de colaboradores. Olha, né? que legal. Última medida, a gente chegou nesse número. Desses 49%, 10% estão em cargos de liderança. Então, só o fato da gente ter essa estatística e começar a discutir coletivamente que números a gente quer olhar, que indicadores a gente pode criar para, a partir daí, a gente traçar coletivamente planos de ação que promove equidade de gênero, né? A gente quer efetivamente promover, mas a gente quer protagonizar. Então, quando você cria um grupo, você abre um espaço genuíno para discutir questões muito práticas, né? Então, você trabalha com dado, com estatística, a empresa muito transparente abre os números para a gente poder discutir quais caminhos a gente vai traçar para que a gente chegue no lugar que a gente quer, de realmente ter essa equidade de gênero. Nosso propósito é esse, né? O propósito do grupo é a gente pensar em soluções práticas para o dia a dia, para que essa construção aconteça de maneira colaborativa. Outro ponto que eu acho que é muito importante, a gente sabe que o trabalho em equipe é essencial nas corporações, porque ninguém faz nada sozinho. Vocês acham que a criação dos grupos e a discussão a respeito dessas questões que vão além do corporativo, né, que trazem para o nosso dia a dia, vocês acham que melhora essa colaboração? Vocês acham que tem chance disso melhorar esse trabalho em equipe? Quando as pessoas assimilam a diversidade, isso acaba trazendo referência para que eu tenha um ambiente muito mais diverso. Por exemplo, acho que foi legal você ter trazido os números ali iniciais, né? Todos os números, na verdade, né? Mostrando que que nós, pessoas pretas, mesmo que seja de pele clara, somos maioria, e somos maioria na favela, nos presídios, e somos minoria entre os mais ricos, né? E aí, quando eu olho para o time que eu tô, assim, para minha diretoria, é muito importante que as pessoas lá dentro assimilem a diversidade, para que o discurso ele não seja um discurso muito elitizado, muito distante da minha realidade, entende? Não, você está munindo essas pessoas para lutar pela causa. Agora, você citou um ponto importante, um ponto que me chama muita atenção e que às vezes é difícil para a gente compreender se você não se importar em explicar, que é qual é a diferença do racismo entre pessoas de pele clara e de pele mais escura. Você saberia explicar pra gente? Tem muito da questão do colorismo aí dentro, né? Tive muita... A gente consegue pensar até na diferença entre você é preto ou negro, o que eu falo? Então já surgiu muito disso. Eu teve outra pessoa integrante do grupo que perguntou, por exemplo, chamo o meu marido de negro. Eu tô sendo racista? Ele não é negro. Calma, né? Você tá usando com carinho uma pessoa, sabe? Não tem nada de mal nisso, né? O racismo é estrutural. A gente fala coisas que a gente mal percebe. A gente levou isso pra empresa, né? E que são palavras racistas, termos racistas. E tem, sim, essa questão do, cara, quanto mais escuro é o tom da sua pele, mais você sofre e mais você sofreu, sabe? E isso é triste, mas é um dado que existe hoje. É importante a gente entender isso. E Camila, você acha que no grupo lá, Mulheres na Boa, isso também, esse trabalho de diversidade também ajuda na colaboração, no trabalho em equipe? Ajuda muito, né? Tem muito dessa questão da gente se apoiar, né? Se sentir conectado por uma causa, né? Saber que essa causa está conectada com a cultura organizacional faz toda a diferença. A gente se sente empoderada, até eu diria, para falar sobre o tema, mesmo em situações mais críticas, né? A gente tem uma cultura masculina, né? Assim, a sociedade tem uma cultura masculina. A gente para pensar da mulher no mercado de trabalho, nós estamos falando de algumas décadas para cá, né? Então, a gente tem muito trabalho para fazer. E quando a gente discute isso abertamente num grupo de mulheres, um grupo de afinidade de mulheres, mas que tem homens também e que topam falar abertamente sobre um assunto que parecia tabu até bem pouco tempo atrás, caramba, a gente toma consciência de como a gente pode ser esse agente de transformação. E aí estimula muito o trabalho em equipe, nem que seja para divulgar
né, para falar sobre o assunto, para indicar leitura, para indicar livro, filme, para dizer como que você faz na liderança. Eu, por exemplo, esses dias recebi um pedido de ajuda por um líder, porque precisava contratar pessoas, mulheres, para a área específica, e queria trocar uma ideia comigo de como faria a abordagem, né, se o que ele estava colocando lá como descritivo para a vaga era atrativo para mulheres. Então tem muita troca, muita colaboração. Além do trabalho em equipe, é muito colaborativo, né, o trabalho que a gente faz nos grupos. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, aprendi demais, achei o máximo ver essas iniciativas, ver que elas realmente trazem resultado. Mas antes de me despedir e chamar os próximos convidados, eu quero que vocês indiquem alguma coisa, um filme, um livro, um programa cultural. Vitor. Vou indicar então aqui uma peça que foi divulgada pela Boa Vista recentemente, a última que foi publicada, que chama, é um musical, se chama Marrom Musical. Que é sobre Alcione? Isso. Tô doido pra ver essa peça. De fato, eu achei que no início ia cantar muita música conhecida da Alcione. Não vou dar spoiler. Não dá spoiler, porque é pra todo mundo ir, né? Pô, a peça é patrocinada pela Boa Vista? Perfeito. Nossa, agora que eu vou mesmo. E você, qual a sua sugestão? Estou pensando aqui e eu vou recomendar um filme que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir sem dúvida, que movimentou inclusive as redes sociais aí dessa última semana, que é Mulher Rei, com a Viola Davis. Acho que é um filme que vai mexer aqui com quem assistir, vai trazer questões importantes aqui para a gente refletir principalmente sobre essa questão de equidade de gênero e de tudo que a mulher é capaz. Nossa, tá sendo muito falado, eu também tô muito curioso pra ver. E a campanha tá pesadíssima, né? Tá sim. É isso, gente. Muito boas as dicas, boas as informações que vocês trouxeram. Tô bem feliz aqui com essa conversa. E agora, enquanto nossas convidadas se posicionam, eu quero reforçar uma informação sobre o musical Marrom, que é patrocinado pela Boa Vista. Os funcionários da empresa têm direito a assistir de graça o espetáculo que tá lá no Sérgio Cardoso de sexta a segunda-feira. Você só precisa entrar no Yammer, se cadastrar, escolher a data e pronto, aparecer lá no teatro. E agora eu recebo com muito prazer a Nay e a Dani. Sejam bem-vindas ao nosso podcast inteligente. Obrigada. Eu quero aplausos para ela também, gente. Aplausos aí do Yammer. Aí, onde você tá? Aplausos no coração. Eu já quero começar entendendo um pouco mais sobre os grupos que vocês representam na Boa Vista. Eu sou líder do grupo Boa Vista Pride, com a temática LGBTQIA+. E é um grupo muito interativo, mesmo que eu esteja à frente, a galera super se conversa. E começou o grupo em 2020, a iniciativa primeiramente era educar as pessoas. Muita gente não entende sobre a sigla ou sobre a diferença de gênero e sexualidade. E é importante, a educação é importante para acabar com os preconceitos, né? Então a gente iniciou em 2020 totalmente focada na parte educativa, explicar para as pessoas, postar no Yammer vários materiais sobre o assunto. E no futuro, assim, nosso objetivo é a contratação de pessoas mais diversas, a contratação de pessoas LGBTs. Nós sabemos que pessoas trans não conseguem entrar tanto no mercado, existe muito preconceito, mas para receber essas pessoas a gente tem que preparar a casa, né? E você, Nay, me fala um pouco sobre o grupo que você está representando aqui hoje. Bom, eu faço parte do Na Boa Sem Fronteiras. Acho que por esse nome é difícil saber exatamente o que significa, né? Mas é um grupo voltado para pessoas com deficiência. Eu costumo dizer que eu sou uma aliada da causa, assim como o nosso grupo em si, né? Ele é diverso, então tem pessoas com deficiência, tem pessoas sem deficiência, mas todos juntos, todos reunidos para lutar pela causa. E eu acho que o mais legal é que quando eu entrei na empresa, isso foi um dos atrativos. Saber que tinha essa diversidade, saber que tinha vários grupos diversos e, claro, eu não podia ficar de fora. Já me enturmei e tive a oportunidade esse ano de virar mediadora do grupo. Então, estou bem animada, estou bem feliz de estar aqui hoje. Isso é bem bacana, porque se é uma das coisas que te atraiu, a gente sabe que é o tipo de coisa que atrai talentos, né? E talentos no nosso dia a dia não é bom só para a empresa, é bom para a produtividade e para a vida de todo mundo. Então, acho que é legal a gente pensar, né? Que atrair talentos é importante e você atrai eles com um ambiente diverso.
E quando você chegou na Boa Vista, como é que foi isso? Você chegou declarando de cara? Ah, não, com certeza. Eu lembro da entrevista que eu fiz com a Lívia, minha chefe atual, e na entrevista ela falou, né, geralmente a gente, e aí, sua vida pessoal, o que você gosta de fazer? E minha namorada, eu já fiquei, Soltou sem querer. nossa, queimei cartucho aqui, é capaz de eu ser eliminada da entrevista por isso. E não foi, né? E foi uma surpresa boa, graças a Deus, foi uma surpresa boa, porque a Lívia é uma pessoa fantástica. Ana, eu queria saber de você também. Como quebrar essas fronteiras interfere aí no dia a dia, no relacionamento, na produtividade, no trabalho em equipe? Bom, acho que um dos desafios é justamente fazer com que eles entendam que a gente está falando de um ambiente acolhedor. Né? Acho que entrar na mente essa ideia é muito difícil, porque, né, como a Dani falou, ela se surpreendeu quando ela foi recepcionada assim. E eles vêm também de outras experiências. Quando a gente mostra que aqui é diferente, que aqui a gente está construindo um ambiente acolhedor, a gente falou isso também em reunião, né? Muda a percepção. A gente até comentou que ambientes aversivos, você fica inseguro, você não produz, você não dá sua opinião numa reunião. E isso acaba produzindo ideias que não têm diversidade, sites que não têm, né, acessibilidade, eventos que não têm acessibilidade, por exemplo. Então a gente foca muito nessa coisa, se sinta acolhido, se sinta respeitado. Se não tiver, também tem canais pra gente fazer essa comunicação, né? Então acho que o primeiro passo realmente é as pessoas se sentirem acolhidas onde elas estão trabalhando. Você sabe que as coisas no universo da diversidade são complexas, né? A questão da sigla, você comentou, a questão da acessibilidade, às vezes a gente não sabe que precisa, o que é ser acessível, às vezes a gente não sabe. Então eu queria que vocês explicassem, cada uma explicasse com suas palavras, com poucas palavras, o que é empatia. Você. Eu costumo dizer nas reuniões de equipe que eu entro das outras equipes mesmo, quando a gente fala sobre diversidade, para pensar na frase que você está falando, o oposto. Então, se você estiver falando assim, pensar em falar para uma mulher, mas com quem que você vai deixar seu filho? Você falaria isso para um homem? Você perguntaria isso para ele? Então, empatia é você pensar o contrário. Faz sentido essa frase? Se fizer sentido, ok. Se não fizer sentido, você talvez esteja aí com o preconceito encravado na cabeça. Sensacional, eu não explicaria tão bem, tão rápido. Arrasou. E você, Nay, como diria? Bom, eu acho que eu iria por um caminho de também pensar o contrário, né? Então, não é nem se pôr no lugar do outro, mas é entender o quanto você está sendo privilegiado por não precisar de uma rampa de acesso, por exemplo. O quanto você está sendo privilegiado por não precisar de um carro adaptado. Né? Então, se perceber, acho que antes de tudo. Olha, antes da gente finalizar, eu pedi pro Vitor e pra Camila citarem aí um programa cultural pra gente. Eu queria que vocês sugerissem também um filme, um livro, uma série, uma peça de teatro, uma música. O que vocês dariam aí de sugestão aí pro povo da Boa Vista? Bom, espero que muitas pessoas já tenham assistido essa série. Se chama This Is Us. Acho que aborda várias e várias temáticas super diversas. E já aviso que vocês vão chorar muito, mas vai ser por uma boa causa. Nossa, eu nunca chorei tanto na minha vida. Que série linda. Eu indicaria primeiramente a Vela, gente. Vai assistir a peça Vela. É com o Erson Capri? Erson Capri, isso eu não mesmo. Vi ainda. Vocês estão patrocinando essa série, você falou no começo? Isso essa mesmo. Peça? Isso mesmo, tá patrocinando. Tá acabando aqui a parte em São Paulo, né? Eles vão pra Minas Gerais. E temos funcionários em Minas Gerais, então pode ir assistir também. E também indicaria a série Sex Education, porque tem... Ah, sim. Sim, porque fala do universo da diversidade, muito, de pessoas com fala deficiências. demais e de todo tipo de diversidade, né? Não é uma série pesada, é uma série leve pra você assistir, pra você engraçada, entender. Você se diverte. Isso mesmo. E tem muitas pessoas da sigla, né? Tipo, não é só o casal de mulheres que tem um filho. Nós temos lá as pessoas que têm dúvidas sobre a própria sexualidade ou sobre o próprio gênero. Então, tem todas essas conversas sobre o que a gente vive na nossa vida pessoal.
Muito É legal. muito bom. Nossa, eu amo. As duas vocês indicaram, parece que pra mim, só que eu já vi, infelizmente. Gente, muito obrigado pela presença, pelas explicações. Aprendi várias coisas aqui que eu nem imaginava. Isso é um privilégio para mim aprender com vocês. E também é um privilégio estar aqui na Boa Vista, uma empresa que está fazendo essa movimentação. A gente sabe que não é uma realidade no resto do mercado. Então, assim, de verdade, estou muito orgulhoso de estar aqui com vocês. Enfim, muito obrigado. E esse foi o penúltimo episódio do nosso podcast inteligente. Olha, eu nem acredito que já tá acabando. Então, assim, se você gostou desse papo, gostou dos papos que a gente tá tendo aqui, dos conteúdos, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião, curte aqui no Yammer, manda pros colegas que ainda não assistiram, tá bom? E eu vou esperar essa interação sua, vamos ver aí no próximo, que é o último e grande último episódio, onde vamos falar sobre cultura inteligente na prática. Espero você!